Olá, amigos, estamos iniciando mais um Pode Contar, o podcast da CDL de Joaçaba, esse novo canal de comunicação que foi criado pela CDL para se aproximar mais com o associado e sempre trazendo aí assuntos importantes, relevantes para o nosso associado. E hoje, nessa edição, nós vamos abordar aí temas relevantes que impactam o mundo do trabalho. No programa de hoje, vamos falar sobre saúde e segurança no ambiente laboral. Um assunto essencial para garantir não apenas o bem-estar dos colaboradores, mas também o sucesso das empresas. Para isso, temos dois convidados especiais, que são especialistas neste assunto, que é a Rosane Kunin, ela que é da empresa Solvita Saúde Profissional Limitada, e o Sidney Padilha, da Portalmed, que é uma empresa especializada em medicina e segurança no trabalho. Juntos, nós vamos entender as principais normas que regem esta área, os desafios para as empresas e como estas soluções podem transformar os ambientes de trabalho em espaços mais seguros e também produtivos. Sejam todos bem-vindos, está no ar o Pode Contar, o podcast da CDL Joaçaba. Rosane, seja bem-vinda, né, ao nosso Pode Contar, e é um prazer receber você aqui neste nosso bate-papo informal aí. O prazer é nosso, né? Representando aqui o time da Solvita, quero agradecer o convite para estarmos aqui conversando um pouquinho desse tema tão importante, né? E que nos sentimos privilegiados, né, Sidney, de falar um pouco mais, de levar mais conhecimento e informação aos empresários. Que maravilha. O Sidney é da Portalmed. Sidney, bem-vindo também. É um prazer tê-lo aqui. Obrigado, boa tarde a todos. Cumprimentar também o time da Portalmed, uma empresa bastante dedicada à segurança do trabalho, e é bastante importante, me sinto muito confortável em falar sobre saúde e segurança do trabalho, porque se nós conseguirmos atender uma pessoa, já é o suficiente para salvar muitas outras na área de segurança do trabalho. Obrigado pelo convite aí. Que maravilha. Você dele também. Um assunto e um tema com certeza muito importante que você vai acompanhar a partir desse momento. Mas, Rosane, para começar o nosso bate-papo, fale um pouquinho sobre a Solvita, para que as pessoas conheçam melhor a trajetória dessa empresa aqui em Joaçaba, como ela funciona, qual a área de atuação dela especificamente. Então, a Solvita, ela é uma empresa jovem, relativamente jovem, estamos há 4 anos no mercado, né? Nasceu do desejo de duas pessoas, eu, Rosane e o Jean, né, de fazermos a diferença na área da saúde profissional e, claro, agregando a saúde e segurança no trabalho, também a saúde ocupacional, como conhecemos. Primeiramente, iniciamos pelo propósito que tínhamos, definimos Solvita, né? O que significa Solvita? É uma boa pergunta. Sol vem de alma e vita de vida, né? Então, se a gente vai cuidar da saúde das pessoas, nós pensamos a saúde é a alma da vida, né? E escolhemos esse nome por nos identificar dentro da proposta que a gente trouxe, né? Então, a gente veio para agregar já, claro, as empresas que atendem Joaçaba e região de longa data nessa área de saúde e segurança no trabalho, mas buscamos agregar alguns diferenciais pela experiência, tanto minha como do Jean, que tínhamos mais de 20 anos de Sistema S, que foi o que nos preparou também para levar este conhecimento adiante. E dentre os serviços, claro, na área de medicina ocupacional, saúde e segurança do trabalho, o nosso foco principal está voltado à gestão e à assessoria, né? Nós intitulamos 2 propósitos para a Solvita. Um, resguardar a empresa legalmente, porque ela está sobre um guarda-chuva de legislação, e cuidar das pessoas. Então, com esse amor, com esse interesse, com esse desejo, né, de cuidar da alma da vida, que é a saúde, então nós temos esses 2 grandes propósitos, e aí temos um portfólio relativamente enxuto, mas ao mesmo tempo abrangente, cuidando da saúde física, mental das pessoas, com um time diversificado, né? Psicóloga, médico do trabalho, fonoaudióloga, terapeuta ocupacional. Temos vários profissionais que nos apoiam e a gente está muito atento, claro, à demanda. É um time relativamente jovem também, que estuda muito e se atualiza, porque este mercado da área de saúde e segurança do trabalho, que não deixa de ser, né, claro, quando se trata de cuidar das pessoas, as doenças ocupacionais têm migrado muito, têm se alterado muito, né, a condição no ambiente de trabalho também tem mudado muito, tendências, tecnologias, inovação, e a gente precisa se reinventar também diariamente para atender bem. Espero que ao final desse Pode Contar as pessoas entendam, né, Sidney, que falar de SST não é apenas ou meramente cumprir uma questão legal, vai muito além disso.
Que maravilha. A área de atuação da empresa só Joaçaba, atende toda a região, como que funciona? Joaçaba e região. A gente tem como premissa atender onde a gente tem time para poder dar conta e dar o suporte. Como o nosso foco principal é gestão e assessoria, então nós precisamos estar presencialmente dando esse aporte para as empresas. Então hoje nós temos a nossa sede fica em Joaçaba, Solvita, e temos um parceiro atuando em Catanduvas, né? Atendemos algumas empresas como hoje, né? Online é possível atender, nós temos parcerias com empresas de São Paulo, Curitiba, Rio Grande do Sul, mas aí para os atendimentos remotos, o que é possível fazer remotamente, o que é possível fazer, alguns serviços precisam ser entregues presencialmente, fisicamente, como é o caso do exame, né, ocupacional, por exemplo. Nós precisamos ter o médico, o consultório, então nós atendemos aqui em Joaçaba e em Catanduvas, mas empresas de toda a região. Maravilha. Sidney Padilha, Portalmed, empresa instalada em Joaçaba há quanto tempo, como que é o funcionamento, serviços principalmente que são oferecidos? Perfeito. A Portamed está instalada em Joaçaba já agora em 2024, fazendo 15 anos, né? Atuamos em todo o território nacional e o nosso foco principal é meio oeste catarinense, né? A nossa unidade de Joaçaba representa aqui 7 municípios e nós temos outras unidades também em Videira, Caçador, Campos Novos, Capinzal, né? Hoje atendemos tudo que for relacionado à medicina e segurança do trabalho, desde a assistência ao colaborador, ao funcionário, a legislação junto à empresa, envio de informações do social, que vai ser tratado adiante também, né, da obrigatoriedade legal que as empresas têm, buscando a eficiência do trabalhador dentro da sua atividade que ele vem desenvolvendo na empresa, e a saúde também da empresa, né. Hoje tem essa relação muito próxima, né, empresa, trabalhador, trabalhador, empresa. Não tem mais aquela distância que tinha lá atrás, né, que era a empresa era uma situação, o empregado era outra situação. Hoje esse conjunto tem que funcionar paralelo, né? Há uma conexão melhor com relação a isso aí, né? Perfeito, perfeito. Rosane, quais são as leis e normas que regem a saúde e segurança no trabalho? Então, poderia começar falando na verdade, as leis e normas foram criadas a partir do que preconiza a CLT, né, a Lei de Consolidação do Trabalho, e a consolidação das leis do trabalho, né, invertendo um pouquinho aqui, a CLT, que todos nós conhecemos e que temos o regimento hoje de contratação é dessa forma, e a partir daí observou-se, né, os riscos ambientais, toda uma necessidade de cuidado, de olhar para esses riscos, de fazer gestão desses riscos, da condição de trabalho, né, que o trabalhador está exposto, e com isso foi criado as chamadas normas regulamentadoras, as chamadas NRs, né. Hoje se fala muito em 36, mas a gente já está com 38 normas regulamentadoras em todo o território nacional, né, a nível Brasil. Claro que algumas são mais específicas de acordo com o ramo de atividade, então, de acordo com a necessidade de determinado ramo, quem trabalha com petróleo, os serviços de trabalhos em altura, espaços confinados, tem a sua NR, né, que orienta de como proceder para fazer toda essa parte de gestão e desenvolver o que preconiza a legislação. Então, além das NRs, nós temos decretos de INSS, porque para fins de aposentadoria há de se considerar todo o histórico deste trabalhador também, e algumas portarias do Ministério Público, né, o Ministério do Trabalho, e Emprego, MTE, né. Recentemente, inclusive, houve uma atualização para as empresas que são transportadoras e que inserem agora exame toxicológico, precisa haver toda uma mobilização aí para que todos os trabalhadores, num período de 2 anos e meio, passem pelo chamado sistema randômico, né, todos deverão apresentar e cuidar dos exames, porque o governo, de uma maneira geral, né, os órgãos que regem as relações trabalhistas, e isso que o Sidney coloca também dessa conexão do trabalhador, do empregador, das necessidades deste mercado, né, que movimenta, independente do porte das empresas, né, Marcelo, isso é bom que se diga, porque hoje todas as empresas estão sujeitas a esta legislação. Só não precisa cumprir de fazer todos os laudos, todo o trabalho de saúde e segurança, a empresa que não tiver empregado registrado. Você pode ter uma MEI, o proprietário, o dono da empresa, ele próprio executa o trabalho. Ele não precisa, porém... Tendo um empregado registrado, já se aplica. Tendo um empregado, toda empresa constituída com CNPJ, tendo um ou mais, né, trabalhadores, já está sujeito a cumprir essas normas regulamentadoras, a seguir essas portarias do Ministério de Trabalho e Emprego e também os decretos emitidos pelo INSS, porque aí tem a questão previdenciária junto, social e trabalhista também. Então, todas as empresas estão sobre essas normas, né? E só ela não precisa quando ela não tiver o empregado registrado, né? Que for só
Porém, a gente alerta, tem 2 casos importantes, né? 2 observações nesse ponto. Você, Marcelo, tem uma MEI, né? Você não tem empregados na tua MEI, você é o proprietário e é o que o executa, você não precisa. Porém, se o teu trabalho for um trabalho em altura, trabalho em espaço confinado, que envolve riscos, você provavelmente vai precisar monitorar, além dos teus exames periódicos, fazer toda essa tratativa de laudos e programas de saúde e segurança no trabalho, para apresentar para a empresa, hoje grandes empresas multinacionais ou de grande porte, que envolve risco no ambiente laboral dela. Então, você, enquanto terceiro, vai precisar apresentar esta documentação. Uma outra observação também é para a pessoa física, no âmbito, principalmente no contexto rural, né? Às vezes eu tenho lá pessoas que trabalham comigo, eu estou cadastrado como pessoa física mesmo, tenho uma propriedade rural, contrato as pessoas, mas eu preciso também fazer laudos, eu também preciso ter o acompanhamento e uma avaliação desse ambiente de trabalho. Então, não só para CNPJs, né, para pessoa jurídica, mas também pessoa física, neste caso, se enquadra, né, que principalmente na área de agricultura, mais específico, até para as pessoas entenderem. Então, quem trabalha, né, como CPF, mas que tem pessoas que prestam serviços para você precisa também estar enquadrados dentro desta legislação. Importante dizer ainda que independe do porte, né? Todas as empresas devem cumprir, e as maiores, inclusive, existe um enquadramento aí para as pessoas que querem entender um pouquinho mais, a gente recomenda a leitura da norma regulamentadora 04, que especifica que a partir de X números de trabalhadores, de acordo com o enquadramento do grau de risco, porque a empresa é avaliada, tem um grau de 1 a 4, que as empresas são enquadradas hoje para fins de cálculos, inclusive trabalhistas e previdenciários, e de multas também, né, caso a empresa não cumpra o que está estabelecido na legislação, ela precisa estabelecer também o SESMIT, o chamado Serviço Especializado, né, de Saúde e Medicina do Trabalho, e aí dependendo do grau e da necessidade e o número de trabalhadores dessa empresa, ela vai precisar ter um time especializado. Para as maiores e de grau de risco, então, tem uma tabela que traz esse enquadramento dentro da NR, que a empresa vai saber se hoje ela já está né, pelo porte dela para o grau de risco, ela precisa ter SESMIT própria, ou seja, equipe especializada para atender a medicina e o serviço de segurança dentro da empresa, ou terceirizar, né, com a Solvit ou com a Portal Med, né? As demais empresas podem buscar e terceirizar estes profissionais. De forma geral, fazendo-se uma avaliação da realidade nossa aqui em Joaçaba e região, as empresas estão cumprindo com suas normas? Qual é a avaliação que vocês fazem dessa questão? A gente sabe que tem uma questão cultural também por trás de com tudo certeza, isso aí, né? Mas de forma geral, assim, as empresas estão mais atentas, estão observando essas normas? Estão, com certeza, eu diria por 2 motivos ou até 3, né? Claro, havia uma cultura, né? Ao longo do tempo se engavetava os laudos, as informações, né? Se via como uma obrigatoriedade legal, aliás, hoje ainda, infelizmente, saúde e segurança no trabalho é visto como um custo e não como investimento por grande parte das empresas. Porém, essa realidade mudou porque muitos empresários, principalmente, e considerando a nossa região, né? O perfil das empresas que está ocorrendo aí, passando de pai para filho, né? Os mais jovens já vêm nessa pegada, nessa preocupação de cuidado com a saúde, segurança, bem-estar dos seus trabalhadores, dos seus colaboradores, né? E com isso traz essa nova cultura do investimento. O E-Social, que eu acredito que o Sidney vai falar um pouquinho, trouxe uma obrigatoriedade ainda maior para que as empresas, porque agora a empresa passa a estar na vitrine, de forma digital, os órgãos fiscalizadores estão de olho fiscalizando quem está cumprindo e quem não está. Então, a era do papel se foi, né? Agora era do papel estamos se foi. Era digital, exatamente. Né? E isso é bom para as empresas que sempre fizeram o certo, o correto, porque aquelas que não faziam agora também precisam fazer. E é melhor ainda para o trabalhador, porque essas empresas passam a resguardá-los legalmente. A gente, por muito tempo, a gente vivenciou situações de profissionais que chegavam lá no fim da sua jornada de trabalho, já para aposentadoria, e não tinham informações e históricos, se ele estava exposto a um grau de insalubridade, periculosidade, se tinha direito à aposentadoria especial ou não. Tem uma grande dificuldade. Até hoje ainda a gente encontra profissionais, né? E aí como é que fazem? Como é que se busca essas informações? Então, a gente busca um histórico, por exemplo, a gente tem um dos laudos, que é o laudo de condição do ambiente laboral, que ele é chamado de extemporâneo.
Então, você busca o histórico a partir da experiência que a gente tem naquela área de atuação, do histórico que o trabalhador traz e relata, quando a gente consegue acessar alguém, porque muitas das empresas, inclusive, fecharam as portas, elas não existem mais. E hoje o trabalhador precisa se aposentar. Então, a gente tem como buscar algumas evidências, né, a campo e também por experiência própria, porque o técnico especialista ele vai estar muito respaldado pela legislação, né, e vai tratar dessa forma, como um documento extemporâneo, para que se junte a outros documentos, orientado, claro, por um profissional na área de advocacia, né, para poder encaminhar a sua aposentadoria. Então, veja a importância e a relevância de resguardar também esses profissionais. Então, mudou bastante a cultura pela visão dos novos gestores das empresas. O E-Social fortaleceu essa obrigatoriedade, porque o risco agora da empresa ser multada é maior, né? E também acredito que as nossas empresas na área de saúde e segurança, e falo porque eu conheço também o trabalho da Portal Med e de outras empresas que prestam esse serviço, que vem se reinventando e se adequando para que a empresa entenda realmente que é um investimento. A gente está resguardando ela para no futuro ela evitar ter uma reclamatória trabalhista. Acho que ninguém quer assumir o ônus de ser responsável pelo adoecimento do trabalhador no seu ambiente laboral, de não ofertar as melhores condições de trabalho. Então, por isso, essa cultura vem mudando. Mas é um trabalho, né, Sidney? De formiguinha, assim, né? De formiguinha. Ele é bastante intenso nesse aspecto de mudar essa cultura. Com certeza. Sidney, quais são as leis principais que as empresas devem estar atentas, como as NRs e portarias do próprio Ministério do Trabalho e Emprego? Então, como bem a Rosane falou, no caso, né, nós temos as normas regulamentadoras, né, aqui tratam... São 38 normas. São 38 normas regulamentadoras. Tem algumas que foram já prorrogadas, mas o total são 38, né. Nós temos as principais aí que tratam sobre os programas de gerenciamento de riscos, no caso, que avalia os riscos no ambiente de trabalho, a forma de eliminar ou minimizar esse risco no ambiente de trabalho dos funcionários, né. Temos a questão da CIPA também, que é um tema bastante preocupante para as empresas. Você tem que instalar CIPA, não tem que constituir CIPA, como deve fazer, né? Tem a norma regulamentadora número 6, que trata só sobre os EPIs, equipamento de proteção individual. Muitas vezes o empresário fornece um equipamento de proteção individual, mas será que é o certo? Será que esse equipamento de proteção individual tem um certificado de aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho que comprova que ele vai proteger o trabalhador na questão do acidente? Então, tem a NR7 também, que trata do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Esse é um tema bastante importante que vai ser tratado aqui na frente também, sobre a questão da saúde do trabalhador. O exame admissional, que lá atrás tinha não uma rejeição, mas tinha assim, não tinha uma boa visão para ele. Hoje ele é muito mais apurado no exame admissional. Várias patologias são identificadas pelo médico de trabalho, pelos médicos examinadores, pelos exames complementares na admissão, na periodicidade do funcionário também. São várias patologias que já foram identificadas numa consulta ocupacional, que é praticamente uma consulta simples, mas bastante importante para o trabalhador, né? E essas informações, o empresário que tiver dúvidas deve entrar em contato com quem? Como deve proceder? Qual é a orientação de vocês com relação aos EPIs, por exemplo? Você falava que daqui a pouco pode ser que o EPI que está sendo fornecido não é o EPI legal, digamos assim, que está fora das normas. Como um empresário sabe se esse equipamento aí, ele pode buscar alguma informação com vocês, por exemplo? Exato. Então, olha só, a questão do EPI, por exemplo, a utilização de uma luva. Se for uma luva que não é para produto químico e está sendo utilizada para um produto químico, pode ser mais prejudicial do que se não estivesse usando aquela luva. Da máscara da mesma forma, de um óculos da mesma forma. Mas fica difícil para o empresário lá no balcão entender isso aí, né? É difícil, até mesmo porque todos eles têm que ser pesquisados, o CA deles, antes da aquisição desse equipamento, né? Então ele pode entrar em contato com a Portal Med, nós prestamos essa consultoria, né, sem custo para a empresa, inclusive, para tirar essas dúvidas aí. É bem tranquilo. É o nosso dia a dia. Marcelo, eu gostaria, né, de reforçar essa fala do Sidney. Até o Sidney está olhando minha colinha aqui. A colinha é necessária, de entre 38 normas. São muitas informações, né? A gente quer extrair o melhor, né, durante o Pode Contar aqui. Então, eu gostaria de reforçar, porque hoje as pessoas têm acesso muito fácil, né? O acesso está facilitado às informações. Então, eu gostaria de reforçar a fala do Sidney em relação às principais normas que, neste primeiro momento, a empresa que quer entender um pouco mais do que nós estamos falando, deveria pesquisar e ler. É fácil de entender. Informação está disponível, né? Vai no Google, exatamente, usa a inteligência Google lá, chama norma regulamentadora. Então, a gente recomenda a 01, que é a base de todas, para uma orientação geral.
a 05, a 06, a 07 e a 09, né? SIGIC é essa, porque depois vai nas específicas, como eu falava anteriormente. Então, a partir do momento que a pessoa começa a ler sobre isso, e aí sim, para ter uma compreensão melhor, uma avaliação técnica, aí sim chama um especialista. Eu até, na fala seguinte, ia colocar aqui, hoje as empresas precisam tanto dessa assessoria técnica na área de saúde e segurança do trabalho, tanto quanto elas precisam do seu contador mensalmente para fechar suas contas, um escritório de advocacia. Então, fica a dica, né, para que as empresas se assessorem. Ela cuida do seu negócio e a gente cuida das pessoas e cuida desta parte documental e legal para elas, não é, Sidney? Exatamente. Muito bem. Hoje essa informação ela tem que estar muito casada, a informação contábil, a informação de SST e a informação da empresa. Essas 3 áreas têm que estar extremamente unidas. Até um tempo atrás não se tinha essa conexão entre as três, né? Era um pouco diferente, mas os tempos estão mudando e as empresas precisam observar justamente isso aí, né? Ainda as empresas entendem a contabilidade, algumas empresas entendem a contabilidade como guarda-chuva, né? Vai tudo para a contabilidade. Então a gente entra em contato com uma empresa e vou falar com a contabilidade. Aí a contabilidade vem falar com nós a respeito do que a empresa solicitou, porque é cultural. Mas aos poucos a gente vai direcionando, né? Ensinando também as pessoas. Como um evento, como você pode contar aqui, é uma porta aberta para levar essa informação para todos, né? Sidney, eu te pergunto a questão do e-social. Ele trouxe mudanças importantes para as empresas. O que mudou na prática para elas? Então, olha só, o e-social é bastante importante esse tema porque trata-se da digitalização das informações. Essa digitalização das informações da parte contábil já existia. A contabilidade já manda essas informações para o e-social, para esse portal e-social. Que é um portal onde todos os órgãos governamentais vão buscar as informações lá dentro. Ao invés de mandar informação para a Receita Federal, para o INSS, para o Ministério do Trabalho, manda para o e-social. Esses órgãos vão lá dentro do e-social buscar as informações. Então, o que acontece a partir do e-social? O e-social não criou normas para as empresas. As normas já existiam. O que ele criou foi o modo de enviar essas informações para o governo. Simplificou. Simplificou. Isso é uma ferramenta muito boa para as empresas, como o Rosane me falou, e para os trabalhadores. Por quê? Garante que está sendo feito e essa ação que está sendo feita, por exemplo, assim, os agentes que esse funcionário está exposto, o risco que está exposto no trabalho dele, essa informação sobe para o social. E hoje, quem fiscaliza o nosso trabalho, eu sou o Vitor, por exemplo, hoje quem fiscaliza o nosso trabalho é todo funcionário que tem acesso à internet. Ele olha no celular dele, no site gov.br, e lá vai ter as informações dele. Desde o CA, do Certificado de Aprovação do IPI, que é fornecido para ele, vai estar lá dentro desse formulário, na mão dele. Então, qualquer funcionário hoje tem acesso a essa informação no seu celular, no seu aplicativo do gov.br. Então, o que ele levou para a empresa? Levou para a empresa um pouco mais de compromisso. Por quê? Porque se antes eu fazia o exame admissional e esse exame não ia para lugar nenhum, só ia para a contabilidade, no caso é fazer a admissão. Ficava na gaveta. Ficava na gaveta. Hoje essa informação tem que subir para o social, para o governo, essa informação tem que subir. Nós temos toda essa gestão, toda essa gerência, todo esse envio para o social, para os nossos clientes, a Portamed faz. O que acontece? Admitiu um funcionário agora no mês de setembro de 2024 na empresa. Se em setembro de 2025 não apareceu o evento dele de demissão, obrigatoriamente tem que aparecer o aso periódico dele lá, senão a empresa está se autofiscalizando que não fez esse procedimento. Então facilita esse controle, tanto para a área governamental, quanto para o funcionário, quanto para a própria empresa, diminuindo assim o passivo trabalhista, porque nós estamos registrando o que está sendo feito em favor do funcionário, na obrigação da legislação também, e também para que ele tenha saúde perfeita no seu desempenho das atividades. E as empresas estão bem esclarecidas com relação ao e-social, as empresas estão utilizando de forma correta, como que você vê isso aí? Então, o que nós estamos sentindo é que a informação que não chega completamente para o empresário. É lançado essas normas, é colocado isso daqui na mira da cobrança, no radar do governo, mas não é esclarecido para o trabalhador, para o empresário também. Então, nós temos esse trabalho de primeiro convencer o empresário do que está sendo falado. Fazer ele entender do que se trata, né? Exatamente, para depois iniciar a aplicação para ele, transformando esse custo em investimento que vem a curto prazo, não é nem a médio prazo, é a curto prazo esse investimento que você tem feito, né? E qual é a consequência para o empresário de um e-social não utilizado de forma correta, por exemplo, de não utilizar ele? Então, automaticamente ele está se fiscalizando e não está mandando o evento, automaticamente pode vir uma notificação, uma multa para o empresário, né? Para a empresa, né? Hoje, eventos, que a gente conversa muito com as contabilidades, tem eventos contábeis que se eles não mandarem até tal dia, automaticamente já vai vir a multa. Não tem com quem falar para tirar aquilo lá. Eu acredito que do e-social, de SST, de Saúde e Segurança do Trabalho, não vai muito longe para isso acontecer também. O governo não implantou o e-social
somente para implantar, ele implantou justamente para ter essa fiscalização, esse controle, né? Organizar a casa. Organizar a casa, e justamente para a empresa também se torna uma ferramenta boa, porque, como eu falei, perante um passivo trabalhista, ela está mandando informações. Nós, Portamed, temos uma procuração do CNPJ, da empresa para o nosso CNPJ, chamando essa responsabilidade juntamente para nós também. Nós respondemos junto com a empresa legalmente perante o governo federal quanto a essas informações. Rosane, como que é Eu gostaria de destacar sua vida dois via pontos a dessa questão fala de do e-social, Sim. né? Então, primeiro, extremamente importante, né? Estamos na era digital, não dá para ignorar da gente continuar aí trabalhando com a papelada toda, com algo que ficava sendo ignorado, né? Ficava guardado na gaveta. Então, em tempo real, em tempo online, né? Criou-se mais conexões das informações. E dois pontos que eu gostaria de destacar nesta fala, né, do Sidney. Primeiro, as empresas de saúde e segurança do trabalho precisam trabalhar par e par na parceria com os escritórios de contabilidade. Porque eles fazem uma parte do processo lá no admissional de um trabalhador e depois vem para faz o processo de contratação, né, de RH propriamente dito, e para nós vem toda essa gestão de saúde e segurança do trabalho. Então as informações precisam bater, elas precisam ser checadas e cumpridas dentro do prazo, né, dentro da corresponsabilidade. Então nós passamos a ter clientes, empresas em comum, tanto nós como os escritórios de contabilidade. Então, por isso, esse diálogo, essa aproximação é praticamente uma rede, né? Exatamente. Uma rede de serviços. Esse trabalho desde o princípio, e por isso que teve, né, uma adesão maior por parte dos empresários, porque o contador chancelou, né, os contadores chancelam da importância e da necessidade de se adequar. E o segundo ponto, tanto é verdade essa questão da conexão digital, houve uma mudança a partir de janeiro deste ano, as pessoas, né, já ouviram falar do PPP, do Perfil Profissiográfico Profissional. Então, todo trabalhador contratado a partir de 1º de janeiro de 2024, a empresa já não precisa mais fornecer esse documento, está desonerando também um pouco a empresa, porque obrigatoriamente nós, juntamente com a contabilidade, temos que lançar tudo isso na plataforma do governo e que cada indivíduo, cada cidadão vai acessá-la no seu Gov, né? Então é importante que todos os trabalhadores, os colaboradores tenham também a criação do seu login, senha. Hoje tudo se faz muito pelo portal do gov.br, né? E aí lá as pessoas hoje elas baixam lá o PPP delas, né? Os anteriores, né, digamos a 1º de janeiro, ainda a gente gera o PPP nas nossas empresas porque temos todo o histórico. Mas daqui para frente nem a empresa prestadora de serviços de saúde e segurança e nem a empresa, né, o empregador precisam gerar na sua empresa, porque o trabalhador já vai ter à mão, na palma da mão, um dos seus documentos já vai estar lá, assim como ele pode acompanhar e fiscalizar todo o seu histórico, né, em relação a toda essa movimentação, o fluxo que ele passa dentro de uma empresa. Benefício para ambos, né? Tanto para a empresa como para o empregado. Com certeza. Esse trabalho, juntamente com as contabilidades, é tão importante que se a contabilidade está fazendo um processo de decisão no trabalhador e a Segurança do Trabalho ainda não tem essa informação e nós gerarmos algum evento desse funcionário, bloqueia a demissão dele ou o fechamento da folha dele. Então, tão importante que é a ligação das informações casadas com contabilidade, empresa e empresa de SST. E cada vez vai ser de forma mais intensa esse cruzamento de informações, né? Exato. A gente imagina pelo menos isso, né? Exatamente. O empresário fique atento aí. Já inclusive, falando porque uma das premissas, né, é prevenir, né, promover a saúde e bem-estar do trabalhador e prevenir acidentes, incidentes. E tanto que essa mudança em função dos toxicológicos é uma observação que o governo tem feito em função dos registros de acidente, né, de trânsito. Então, o governo cruza essas informações e ele está atento, identificando, né, os órgãos fiscalizadores, qual é o movimento, quais são as tendências, quais são as necessidades, o que ocasiona hoje maior risco, o que ocasiona, porque isso também é custo, né, para o órgão público. A questão de uma pessoa afastada é custo para a empresa, né, a pessoa afastada não produzindo no seu ambiente laboral, sai, né, de circulação, isso faz parte da economia, do desenvolvimento de uma região. Onera o sistema de saúde, Onera, né? Exatamente. Esse é o ponto, inclusive, tanto que periodicamente, por isso que é importante as empresas estarem assessoradas por boas empresas que tenham conhecimento, porque muda muito, essa legislação vem sendo atualizada. Por isso, de um ponto de atenção da necessidade da mudança da cultura, da importância que precisa ser dada a esse trabalho, né, esse processo
com bons instrumentos dentro de uma empresa, porque ela vai ter um ônus muito grande lá na frente, até em função da relação do trabalho com a nova geração que está vindo, né? Deixa eu te perguntar, por que é importante que as empresas invistam em saúde e também em segurança? Até o próprio Sidney pode falar um pouquinho para nós sobre isso também, que eu acho que é importante destacar para os empresários que estão nos acompanhando nesse Pode Contar. Perfeito. Essa é uma pergunta bastante importante. Por quê? Porque nós empresários contratamos as pessoas para trabalhar. Produzir. Para produzir, não para adoecer. Uhum. E na contrapartida, elas também buscam essa atividade profissional, né, para ter o seu sustento e sua família. Então, hoje é muito importante esse investimento que você faz na área de medicina e segurança do trabalho, porque trabalha preventivamente. Desde antes da empresa mesmo. Imagine que uma pessoa abre uma empresa, uma incorporadora, e contrata 5 pedreiros. Ele tem uma incorporadora ou tem uma construtora? Exatamente. Entende a diferença? Isso aqui pode Sim. impactar financeiramente, legalmente, nas normas, em tudo. Então a gente trabalha preventivamente para que esses trabalhadores que ele está contratando, eles vão conseguir realizar a atividade que eles têm que realizar. O INSS sabe quanto custa esse funcionário afastado. A empresa hoje também sabe quanto custa um funcionário não na sua atividade diária de trabalho. Então por isso que se torna um investimento. Se torna, assim, sou sincero de falar, é um investimento irrisório perto do valor que pode ser calculado na frente com uma fiscalização, com uma notificação, com uma ação trabalhista ou com a falta de um trabalhador mesmo, né? As principais causas de afastamento aqui em Joaçaba e região, Rosane, como que você vê isso aí e cita para nós, exemplifica alguns casos aí? Então, hoje são muitas as causas, os CID, né, CID-F, CIDs, os códigos de doença, né, identificado, tem aumentado, tem se ampliado os afastamentos de algumas empresas, né, por adoecimento, né, não por uma questão pontual de um incidente ou um acidente que é pontual, né, mas eu destacaria hoje são 4 na linha de afastamentos. Quais são as principais causas que mais afastam os trabalhadores da sua atividade laboral? Inclusive, não é só da empresa, mas afasta do convívio na sociedade, do convívio familiar. Então, vai muito além, né, de somente a ausência dele no ambiente laboral. A gente tem que pensar nisso, né? Nós temos como premissa e conversamos sempre com os nossos parceiros de que ao final da jornada de trabalho, o seu trabalhador, o seu colaborador precisa voltar melhor para casa do que quando ele chegou na sua empresa. Então, o que você está fazendo para? As principais causas de doenças hoje relacionadas ao trabalho, mais especificamente, são os movimentos repetitivos, né? Postura inadequada, que gera DORT ou LER, né? Que são os que mais afastam, né? Na sequência, a pressão psicológica, que aí sim vem síndrome de burnout, né? Que vem afastando, e as questões psicossociais, né, psicoemocionais, levantamento incorreto e excessivo de peso, sedentarismo, porque aqui vejam, a gente não está falando só daquilo que é proveniente da atividade laboral, mas é o estilo de vida, né, que o trabalhador também tem, vai impactar nesse processo de ele precisar se afastar ou não, né? Também tem assédios no ambiente de trabalho, isso é uma novidade que entrou já as empresas dentro dos programas, nós precisamos prever e fazer ações. O Ministério do Trabalho está muito atento para as atividades de promoção, né, preventiva e educativa, atividades que promovam a educação e a prevenção no ambiente laboral em relação ao assédio, que é uma das causas que leva à depressão, que leva ao afastamento, à ansiedade, situações de nível de estresse, exposição a ruídos, né, ou agentes nocivos à saúde, agentes químicos, biológicos, físicos. Então, tem que trabalhar, a palavra-chave aqui é prevenção. Né? Mas as 4 hoje, porque síndrome de burnout é o que mais hoje está afastando também, né? Então, a gente tem o DOR, LER, a síndrome de burnout e a questão também de depressão que tem afastado e por um longo tempo. E fica bem difícil de qualquer profissional avaliar, porque é uma questão muito subjetiva, né? Então, o tempo maior de afastamento hoje está em relação às questões ligadas à ansiedade, às questões psicossociais, psicoemocionais. Questões difíceis de serem tratadas, digamos assim. Os números são expressivos aqui em Joaçaba, dessas causas aí, desses afastamentos aí?
Não, mas tem se tornado. É porque, assim, também depende muito do perfil das empresas que nós temos hoje, né? Então, assim, claro, uma indústria, ela acaba afastando mais por questões de movimentos repetitivos, postura inadequada, para aquela que não investe em ergonomia, né? Porque hoje a automação também está vindo para melhorar muito o ambiente de trabalho nessas condições, né? Mas em outras atividades, sim, que você trabalha mais com conhecimento, prestação de serviço, acaba sim trazendo mais as doenças de burnout e depressão. Sidney, como medidas preventivas, como elas podem contribuir, como as empresas podem implementar essas medidas para reduzir esses índices? Qual que seria a tua opinião sobre isso? Sugestão para as empresas? Como nós estávamos falando inicialmente, né, antes de iniciar a gravação, né, a diferença de peso de uma De câmera equipamentos, de né? equipamentos, né? Imagine só a dificuldade que tinha na época. Lá atrás era pesado, pesava bastante, o Exatamente. trabalhador tinha toda a estrutura dele comprometida. Exatamente, né? Hoje cabe na palma da mão. Tem equipamento de gramas, né, na De sua mão, gramas, né? exatamente. Como a Rosane me falou, essa questão ergonômica e que mexe também com a parte emocional e psicológica da pessoa está bastante em pauta, né? Inclusive tem normas regulamentadoras sendo modificadas para a partir do ano que vem trazer esse assunto, né? Da área psicológica aqui do trabalhador para dentro da empresa também, bastante importante isso. É muito subjetivo porque cada pessoa tem uma reação diferente à mesma ação. E o que as empresas têm que fazer, como o senhor perguntou então? É investir em prevenção, avaliar antes que aconteça, com um olhar diferenciado. Hoje mesmo de manhã estava dando um treinamento de CIPA para uma empresa. Eu falei para eles, vocês vão sair aqui de dentro hoje desse curso com uma visão diferente para a segurança do trabalho do que as pessoas que não estão aqui dentro. Então é por isso que vocês são a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. E a SED também hoje, né? Então, as pessoas têm que ter essa visão para a área de segurança do trabalho. Entender que é mais fácil nós olharmos para a sua empresa antes de acontecer algum acidente e tentar prever, eliminar ou minimizar o risco que se aconteça esse acidente ou adoecimento com o teu funcionário. E é importante destacar que tanto o empregador como o trabalhador têm responsabilidade nessa questão também, né? Exatamente. Hoje tem responsabilidade tanto o empregador quanto o empregado, no caso, né? A empresa, na responsabilidade dela, na obrigação dela de servir o trabalhador na parte de segurança do trabalho, do que for a parte dela, e o trabalhador seguir as normas que são ditadas pela empresa, né? Então a gente identifica hoje, em algumas situações, é uma questão também cultural, né? Que nesse sentido, tem que ensinar depois de algum certo tempo a por que a pessoa tem que usar um capacete. Algumas situações são óbvias e lógicas, mas a pessoa precisa ser ensinada. E ela tem o direito e a empresa tem esse dever de ensinar ela quanto à necessidade e à obrigatoriedade desse equipamento, por exemplo, né? Você vê dessa forma também, Rosane? Com certeza, assim, prevenção e educação sempre, né, em relação Andando ao juntas, indivíduo, né? andando juntas, ambientes humanizados, como a gente tem falado. E em relação a esses transtornos mentais, falando ainda, dando continuidade ao que pode ser feito para prevenir, né, a Solvi está atenta a essas tendências, essas necessidades, essa mudança do contexto hoje laboral. Nós recentemente firmamos uma parceria com a Inia Health, é uma empresa da Austrália, porque a Austrália tem muito forte essa questão de afastamentos por transtornos mentais, né? Seja por depressão, ansiedade, situações pós-traumáticas. E nós fechamos recentemente com essa empresa, que são brasileiros que estão na Austrália há muitos anos, porque o governo lá da Austrália, ele, todo e qualquer profissional, servidor público que entra para trabalhar, ele passa por um processo de acompanhamento e de cuidado, porque era muito grave essa situação de afastamento por as questões de transtornos mentais. E com isso a gente está promovendo, né, está preparando, capacitando nessa mesma linha que hoje já tem a CIPA, né, que a gente precisa ter a comissão interna que previne acidentes, que auxilia nessas ações de prevenção. Nós estamos preparando os socorristas, né, atuando aí em primeiros socorros em saúde mental, porque é tão crescente isso no ambiente laboral ou externo, na família. É difícil uma pessoa com quem você não tem contato hoje que você não ouve relatos de que algum parente, algum conhecido já tentou suicídio, né? Algum conhecido já tentou suicídio. Nós, no ambiente educacional do qual eu convivo também no dia a dia, está muito forte assim, você deparar com profissionais, né, que trazem para o ambiente de trabalho, ele não deixa, né, lá fora, ele entra, ele traz a sua vida junto, né?
tudo que ele está passando, enfim, as questões emocionais. E a gente precisa saber como abordar e como cuidar destas pessoas. Então, a ideia é que as empresas da nossa região, vamos aproveitar, porque são poucos instrutores no país, no Brasil, né, que tem essa capacitação, esse credenciamento pela Ina Health, e nós temos uma profissional na região que já é parceira da Solvita e que vai fazer esse trabalho. Então, o nosso intuito, para além das pessoas que fazem parte da comissão da CIPA, que são as responsáveis, juntamente com a área de recursos humanos e com a gestão da empresa, com as lideranças estratégicas, porque saúde e segurança no trabalho, né, Sidney, precisa estar na agenda do empresário, né, para cuidar dessas pessoas que vão lhe trazer um retorno, inclusive financeiro, né, qualitativo e quantitativo. Eu associaria essa questão toda à imagem também da empresa e reputação, porque hoje as pessoas estão tendo mais a possibilidade de escolher onde vão trabalhar, então elas analisam o ambiente de trabalho antes de aderir à questão da responsabilidade social das empresas. Exatamente. Então, tem todo esse outro aspecto para além do cumprimento das normas, né, que estão ali postas, mas vai muito além quando você começa a abrir esse leque de possibilidades. Então, a Solvita tem agora essa parceria com a Ina Health e nós pretendemos trazer agora, é recente, né, na semana passada, nós divulgamos para as pessoas, para as empresas, aqui fizemos um café para apresentar como é esse trabalho e nós queremos ter socorristas, Sidney, em saúde mental dentro das empresas. Para a primeira abordagem, saber como conduzir quando alguém está com uma crise de ansiedade, que não está bem emocionalmente, que pode ocasionar um acidente, danificar uma máquina. Hoje os investimentos em automação são elevadíssimos. E se o profissional não estiver treinado e preparado, não só para o uso técnico, mas também a atenção, estiver conectado com o seu trabalho naquele momento, ele pode ocasionar acidente, ocasionar um grande prejuízo, inclusive, para a empresa, né? Então, a gente está atento a essas tendências e está investindo em soluções para as empresas. Nós precisamos trazer soluções para as empresas. Diria que é um serviço contemporâneo, né? Com está certeza. chegando novidades para muitos aí, mas que já é realidade mesmo, né? Perfeito. Né, Sidney? Nesse pós-pandemia aí, nós tivemos situações assim, a qual a empresa não sabia mais o que fazer. E, como o também falou, essa carga vem para dentro da empresa, a carga emocional junto com o trabalhador. E nós tivemos assim, Afeta todo o ambiente, né? Todo o ambiente, inclusive os outros colaboradores também. Nós tivemos um caso bem emblemático, que me marcou assim, é um caso de tentativa de suicídio. Ela relatou para a empresa que ela não aguentava mais e por N motivos. E a empresa me ligou e falou: Sidney, o que nós vamos fazer com essa funcionária? É uma empresa que tem um determinado risco, como que eu vou largar essa funcionária dentro da nossa empresa? Ela veio para o médico, ela veio para o médico de trabalho, conversou e foi dados os encaminhamentos necessários, né? E depois de um tempo a própria colaboradora agradeceu a empresa ligou e falou: olha, eu me emociono. Ela falou assim: obrigado pelo que vocês fizeram por ela. Olha só, um exemplo de saúde e segurança, né? A importância de toda essa questão aí. Marcelo, eu gostaria no Pode Contar, eu gostaria de contar que as pessoas também, né? Porque imagino que se podcast vai atingir muitas pessoas, né? Esperamos que muitos possam ouvir esses esclarecimentos, as informações que a gente está trazendo. E para quem sentir necessidade, hoje é gratuito, né? Como a gente tem o 190 para ligar, né? Liga para a polícia, liga para bombeiro. Nós temos o 188, que é o Centro de Valorização à Vida. Então, se uma pessoa estiver nesse momento angustiante, né? Como ideação suicida ou algo do gênero, precisando de uma ajuda, liga para o 188. Interessante. Né? E lá vai ter um especialista do outro lado da linha para te orientar, para te acalmar, né, para passar aquele momento, né, mais forte ali do pico da crise e dar os devidos encaminhamentos. Então, hoje, qualquer cidadão, né, pessoa física, jurídica, que precise de uma ajuda, de um apoio, pode também, já que estamos falando dessa questão dos transtornos mentais, fazer esse contato de imediato. Aliás, nós podemos e devemos indicar para os nossos empresários que, quando identificar uma situação como essa, se ainda não tiver um socorrista dentro da empresa, em primeiros socorros em saúde mental, faz uma ligação para o 188 para buscar ajuda. Nós precisamos ajudar as pessoas. Com toda certeza, mas para o próprio empresário também acho que fica uma situação até difícil, porque ele deve ter alguma dificuldade de identificar uma pessoa que passa por uma situação dessa, né? Mas, enfim, qual o conselho que a Solvita e também a Portalmed daria para as empresas que ainda não estão 100% adequadas às normas de saúde e segurança? Por onde começar, Sidney? Então, primeiramente é fazer uma análise da empresa.
onde que ela está, como que ela está. Né? Esse é um serviço que a gente pode fazer sem custo nenhum para as empresas, fazer um diagnóstico para verificar o que está sendo feito, se o que está sendo feito está sendo eficiente, está certo. Como que é feito esse diagnóstico? Esse diagnóstico é em loco. Vai um técnico lá? Vai um técnico na empresa, coleta alguns dados, no caso, né? São avaliados esses dados, é conversado com os trabalhadores, uma coisa prática. Não adianta eu comprar uma caixa de EPI, de equipamento de proteção individual, e está lá guardadinho. Está investindo, tem nota fiscal e tudo, mas não está sendo. O trabalhador não utiliza. Ou o próprio empregador, muitas vezes, deixa na gaveta. Ou ele entrega para o trabalhador, e o trabalhador não utiliza. Investimento em vão. E a responsabilidade de quem daí? Do empregador ou do trabalhador? Se torna da empresa, né? Se ela não está sendo assistida, ela tem que fiscalizar a utilização, ela né? tem que comprar, fornecer, treinar e fiscalizar a utilização. Importante essa informação. Exatamente, é bem importante a fiscalização quanto à utilização do equipamento de produção individual, né? Então, primeiramente, a empresa então faz um diagnóstico da empresa, avalia como que ela está e indica as melhores soluções, tanto na área administrativa, quanto na área técnica, quanto na área legal também, né? E também devemos considerar muito a questão do investimento a ser feito nisso também, né? Se nós formos pegar 38 normas regulamentadoras, algumas elas são bastante sobrepostas algumas sobre outras. Então nós temos que trabalhar de forma que efetivamente o funcionário tenha segurança na sua atividade, o empresário esteja legalmente seguro quanto a isso também e que não tenha um gasto excessivo, que seja um investimento dentro do poder da empresa. A Solvita à disposição também, com certeza, né, Rosane? Com certeza, todo o nosso time, a nossa empresa está à disposição de quem precisar. Quem ainda não começou, fica a recomendação de procurar um profissional, uma empresa especializada em saúde e segurança do trabalho, né? Como eu já coloquei anteriormente, assim como você tem um contador lá que te aconselha, que te orienta, que fecha as tuas contas, procure um especialista também. Nós queremos que as empresas cuidem da sua atividade fim, do seu negócio, né? E que a gente cuida daquilo que a empresa necessita terceirizar. Hoje o caminho é a terceirização, né? E para quem já tem empresa, quem não começou, procure, né? Portal Med, eu sou Vita, né, Sidney. Mas para quem já começou e tem uma empresa parceira, fica a dica de vocês estabelecerem o PDCA da saúde junto a essas empresas, ou seja, na linha que o Sidney colocava, de avaliar os riscos que estão expostos, a implementação de medidas de controle, hoje isso é requerido numa atualização que foi feita de legislação do PGR, né, que é o Plano de Gerenciamento de Riscos, o treinamento e capacitação são fundamentais, o Sidney falou muito sobre isso, monitoramento e revisão. Então, para quem fez administração, grande parte dos empresários era administração, lá tinha o PDCA da administração. Nós temos e devemos ter o PDCA da saúde justamente para rodar todos esses processos, acompanhar, né? E principalmente estar em conformidade com as normas e regulamentação, porque, de novo, nossas empresas são corresponsáveis por todo esse processo, por tudo que nós falamos aqui, né? De resguardar a empresa legalmente frente à legislação, mantê-las atualizadas, informadas dos riscos que elas correm, porque cada empresa tem uma política, né? E a empresa, ela fica a critério dela adotar ou não, né, correr o risco ou não, mas nós estamos ali para assessorá-la, orientá-la para tomar a melhor decisão e buscar soluções para um ambiente que precisa de repente passar por esse olhar, por essa análise, né, a visita técnica. Nós também realizamos a visita técnica, que é o técnico que vai com o olhar, com um checklist do que é necessário num primeiro momento para você começar a construir todo este processo que vai desencadear em documentos, em ações que precisam ser gerenciadas. Se faz todo um diagnóstico, digamos assim, né? Perfeito. Isso. Tendências futuras na área de saúde e também segurança no trabalho, Sidney. O que você diria? O que podemos esperar para frente aí? Eu vejo com bons olhos, muito bons olhos, a parte de medicina e segurança do trabalho, justamente porque as empresas são números. O CNPJ é um número. E os números têm que falar com os números. Então, a gente vê que o investimento que se faz na área de saúde e segurança do trabalho, automaticamente se reverte. Estamos vivendo num país capitalista e a empresa está para obter lucros também. Então, isso aqui se reverte em números. Reverte em números e reverte no produto final. Dificilmente uma pessoa que está trabalhando sobre um risco iminente de vida dela, de saúde, ela vai colocar qualidade no produto final que está saindo. E, consequentemente, esse vai ser o produto da empresa. Com toda certeza. Então, a empresa que investe em saúde mental, que investe em segurança e saúde do funcionário, na parte física dele, numa boa mobília, num ambiente bom de trabalho, olha esse ambiente que nós estamos gravando, você pode contar aqui. Perfeito. Exatamente. Então, é muito mais à vontade. O resultado do produto final é apropriado e muito mais, o produto final sai com muito mais qualidade e o funcionário, como a Rosane falou, vai
trabalhar com saúde, não vai ficar mais jovem, né? Não vai ficar mais jovem, mas vai voltar para casa com saúde. A carga de estresse será menor. Exatamente, com certeza. A Solvita vê dessa forma também, Rosane? Com certeza, toda essa acolhida, né, todo esse olhar para o ambiente, para acolher o trabalhador, para tê-lo, porque como a gente mudou muito a terminologia de trabalhador para justamente nessa conexão para colaborar. Então, como o próprio nome já diz, ele vem para colaborar com o sucesso da tua empresa, com os bons resultados da tua empresa. Então, você precisa ter um olhar diferenciado, é um ser humano, não é uma máquina que está ali, que poderá adoecer, que tem problemas sim. Então, a gente precisa tratar o ser humano como ser humano, né? Por isso que o nosso contrato com as empresas é cuidar das pessoas. Se a empresa não tiver esse olhar, que ela quiser só, simplesmente cumprir a legislação, talvez ela não seja uma parceira Solvita, porque a nossa preocupação, como eu disse, vai além das entregas, né? São importantes, são necessárias, mas a gente quer sentir que as pessoas estão melhorando, que estão sendo bem cuidadas. Eu tenho dito, né, vou usar um termo aqui na educação, que os nossos profissionais da educação cuidem bem, desenvolvam e preparem bons cidadãos no ambiente educacional, porque no futuro esses nossos alunos poderão ser os nossos cuidadores. A gente está envelhecendo. Então, qual cuidador que você quer ter, Marcelo? Qual cuidador, Sidney, ou empresário que você quer ter? Né? Ou quem é o colaborador que você quer trazer? E que empregador você quer ser para o teu trabalhador, para o teu colaborador, né? Sim, tem regras, tem normas no ambiente organizacional, mas eu posso ter sim um clima organizacional adequado, as pessoas queiram estar ali, fazer a diferença. Por isso que empresas têm sucesso, e as grandes empresas, inclusive as multinacionais, uma empresa de sucesso passa por isso, passa por esta responsabilidade social de fazer a diferença na vida das pessoas, porque ela transforma o negócio, ela muda a vida de outras pessoas. Muito importante ter esse olhar, e por isso a gente fala na questão cultural, né? Que é preciso que haja uma evolução cultural, que as pessoas enxerguem, as pessoas, a gente fala, os empresários enxerguem dessa forma, né? Nós tivemos recentemente um convite da UNOES, que tinha aqui um estudante de medicina da Itália, e ele fazendo um intercâmbio aqui no Brasil, e nós fomos convidados para apresentar a parte de medicina e segurança do trabalho lá no Porto Médio para ele. Ele veio lá, nos comunicamos com ele, e ele achou bastante interessante a forma que é feito. Ele falou assim, não foge muito do que é lá. Até ele falou que algumas coisas aqui nós estamos até um pouco mais adiantados que eles. Mas a questão da cultura mesmo é que tem que ser alterada. Com toda certeza. Um exemplo que eu uso. A gente acorda à tarde, de vez em quando, né? Ninguém sai de pijama de casa. Dá tempo de colocar roupa. Mas é preciso acordar, né? A segurança do trabalho é a mesma coisa. Não tem que ser uma situação a mais que você está fazendo aquele trabalho. Se você vai fazer um trabalho na altura, tem que ser automático você utilizar o cinto. Vai fazer um trabalho que necessita uso de óculos, luva, ser automático, já esteja no teu dia a dia de trabalho, não uma coisa a mais. Então, essa cultura que nós temos que trazer para dentro das empresas e incutir na cabeça do trabalhador e dos empresários, fazendo cada um aos pouquinhos, cada um fazendo a sua parte. Sidney e Marcelo, né, gostaria de lembrar, tem uma analogia que a gente faz, acho que os empresários, quem depois acessar esse podcast, deve ter visto na TV uma propaganda da IP, né, onde uma entrevistadora questionava uma trabalhadora o quanto que ela considerava sendo aceitável o número de mortes ou de adoecimentos, né? Quantas pessoas para ela seria um número aceitável, razoável, né? De pessoas que poderiam sofrer algum acidente lá dentro da empresa e poderiam ser, inclusive, de ordem fatal. Ela pensou um pouco, ela disse, acho que umas 10 pessoas. E naquilo veio 10 pessoas, 10 trabalhadores. E dentre esses trabalhadores estava a familiar dela, que faz parte do... Foi tão impactante aquele vídeo, né, essa forma que as pessoas tiveram de mostrar que o quanto vidas importam, o quanto, né, a gente precisa zelar pela vida. Então, investir em SST é zelar pela vida também, pela saúde, principalmente quanto maior for o risco, né, maior tem que ser esse olhar e essa preocupação em zelar estas vidas, né. Muito bem, o Pode Contar, o podcast da CDL está avançando já para o final. Foi um papo muito produtivo, com muitas informações valiosíssimas aqui. O nosso associado da CDL pode entrar em contato tanto com o Sidney como com a Rosane, com a equipe deles, que com certeza o pessoal vai passar todas as informações e orientações adicionais, além do que foi falado aqui. Passaria a palavra para ti, Sidney, para as considerações finais, agradecendo já a tua presença nesse papo muito enriquecedor, digamos assim, para os associados à CDL e para toda a comunidade de forma geral. Agradecemos ao Marcelo, agradecemos também a Rosane, né? Agradecemos ao CDL pela sua oportunidade, pode contar, dizendo sempre que a
a parte mais segura da empresa é os trabalhadores. Nós precisamos cuidar dos trabalhadores, nós precisamos cuidar da nossa empresa. Então, pode contar com a Portamed, estamos sempre com as portas abertas, através do nosso contato 3521-2799. Vamos fazer uma visita para a sua empresa e vamos tomar a melhor medida necessária para atendimento da necessidade. Né? A localização da Portamed? É na rua Francisco Lindner, 561, sala 1, esquina com a 13 de maio. Aqui no Fingeiro Francisco Lindner. Para cima da barraquinha. Da barraquinha não, me confundi. Para cima da Multi, da né? Lojas Multi, exatamente. Um grande abraço para o Rodrigo lá, que deve estar acompanhando também. Rosane, considerações finais, obrigado pela presença aí, viu? Eu que agradeço em nome de toda a equipe pela oportunidade, né, pelo time CDL ter nos convidado, e gostaria de finalizar a minha fala então, né, para as pessoas que acessaram esse podcast, que nos ouviram e que entenderam que saúde e segurança não é apenas uma questão legal, né, que nos procure, que venha tomar um café conosco na Solvita também. A Solvita fica no Prime Offices, 6º andar, então um prédio que o pessoal conhece aqui na Avenida Rio Branco, né. O nosso WhatsApp é o 49, né, claro, DDD 9929-0394, ou venha diretamente até a Solvita para a gente dialogar, né, e conversar sobre as possibilidades e as oportunidades da gente poder colaborar com as empresas e com toda uma sociedade, né. Muito bem, conversamos com a Rosane Kunin, ela que é da Solvita, e também com o Sidney Padilha da Portamed. E esse foi mais um podcast da CDL Joaçaba. Voltamos numa próxima edição. A todos, até a próxima.